Os 12 apóstolos de Cristo foram os discípulos que seguiram e aprenderam com Jesus durante seu ministério terreno. Eles foram escolhidos por Jesus para serem testemunhas de sua ressurreição e para espalhar o Evangelho pelo mundo. Os nomes dos 12 apóstolos são: Pedro, também chamado de Simão, era um pescador da Galileia. Ele foi o líder dos apóstolos e o primeiro a confessar que Jesus era o Messias. Ele negou Jesus 3 vezes antes de sua crucificação, mas se arrependeu e foi restaurado por Jesus. Ele pregou no dia de Pentecostes e foi martirizado em Roma. André era irmão de Pedro e também um pescador. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus e o apresentou a Pedro. Ele pregou o Evangelho na Ásia Menor e na Grécia e foi crucificado em uma cruz em forma de X. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago, o maior, era irmão de João e também um pescador. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus e testemunhou sua transfiguração e sua agonia no Getsêmani. Ele foi o primeiro apóstolo a ser morto por Herodes Agripa e Felipe. Era de Betsaida, na Galileia, e foi um dos primeiros a seguir Jesus. Ele levou Natanael a Jesus e fez perguntas sobre a multiplicação dos pães e sobre o Pai. Ele pregou na Frígia e na Lídia e foi martirizado por uma lança. Bartolomeu, também chamado de Natanael, era de Caná, na Galileia. Ele foi elogiado por Jesus por sua sinceridade e fé. Ele viajou com Filipe e pregou na Índia, na Armênia e na Etiópia. Ele foi esfolado vivo e decapitado. Tomé, também chamado de Dídimo, era conhecido por sua dúvida e incredulidade. Ele exigiu ver as marcas dos pregos nas mãos e no lado de Jesus para crer em sua ressurreição. Ele também fez uma confissão de fé ao dizer: Senhor meu e Deus meu. Ele pregou na Pártia, na Pérsia e na Índia e foi morto por uma lança. Mateus, também chamado de Levi, era um cobrador de impostos de Cafarnaum. Ele deixou sua profissão para seguir Jesus e foi o autor do primeiro evangelho. Ele enfatizou o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus. Ele pregou na Palestina, na Etiópia e na Pérsia e foi morto por uma espada. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor, era primo de Jesus e irmão de Judas Tadeu. Ele foi um dos apóstolos mais obscuros e pouco se sabe sobre ele. Ele pode ter sido o autor da Epístola de Tiago. Ele pregou na Palestina e no Egito e foi apedrejado até a morte. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu ou Tadeu, era primo de Jesus e irmão de Tiago, o menor. Ele foi o autor da Epístola de Judas e fez uma pergunta a Jesus sobre sua manifestação aos discípulos. Ele pregou na Mesopotâmia, na Pérsia e na Armênia e foi morto por uma machadinha. João era irmão de Tiago e também um pescador. Ele era o discípulo amado de Jesus e o autor do 4º Evangelho, das 3 Epístolas e do Apocalipse. Ele cuidou de Maria, a mãe de Jesus, após a crucificação e foi exilado na ilha de Patmos. Simão, o Zelote, também chamado de Simão, o cananeu, era um dos revolucionários judeus que lutavam contra a ocupação romana. Ele abandonou sua ideologia política para seguir Jesus e se tornar um pacificador. Ele pregou na Síria, na Mesopotâmia e na Pérsia e foi morto por uma serra. Judas Iscariotes era o tesoureiro dos apóstolos e o traidor de Jesus. Ele se deixou seduzir pelo dinheiro e pelo diabo e entregou Jesus aos seus inimigos por 30 moedas de prata. Ele se arrependeu de seu pecado, mas não confiou na misericórdia de Deus e se enforcou. Este vídeo foi inspirado no livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, do autor John MacArthur. Caso for do seu interesse, estarei disponibilizando o link do livro na descrição. Ao comprá-lo, você estará me ajudando sem nenhum custo adicional a você. Obrigado por assistir este vídeo. Até mais!